Eu tinha um discurso preparado, por sinal bem bonito, devo dizer, às vezes não são, mas não sei como compatibilizar com aquilo que me apetece dizer neste momento. Bom, vou ler o discurso e depois digo do meu coração o que é que sinto neste momento convosco. Porque acho uma pena enorme um discurso tão bem preparado e que eu afeiçoei também com algum carinho, preparado por outrem, mas afeiçoado por mim, de facto ser desperdiçado. Eu não posso sistematicamente fazer isso. Dizia eu no discurso, neste museu, objeto de menção especial, depois de ter uma vez mais testemunhado a homenagem também especial ao Sr. Dr. Fernando Nogueira, um benfeitor dos museus e da nossa cultura anos a fio, esta palavra prévia serve ainda para louvar o grande premiado deste ano. Acabamos de ouvir o Sr. Presidente da Câmara, o Museu Metalúrgico Eduardo Ferreira, exemplo de talento, de vontade, de raízes e de visão de futuro. Uma das grandes injustiças da língua, se é que uma língua pode ser injusta, é a expressão uma peça de museu, muitas vezes usada para designar uma ideia, uma instituição, uma pessoa e muitas vezes um agente político, vistos como caducos, imprestáveis ou inúteis. Mas quem diria de um objeto de museu que ele é imprestável? Entre as mais nobres funções de um museu está a de redefinir a ideia de utilidade. Todas as peças de um museu estão ao serviço de uma utilidade que é o conhecimento, nomeadamente o conhecimento do passado, tanto o passado local, circunscrito, quanto o passado global, que nos diz respeito a todos enquanto humanos. Um museu é o lugar onde está, como disse um cineasta francês, toda a memória do mundo. Que essa memória seja muitas vezes esquecida, menosprezada, é da natureza das coisas, da natureza do esquecimento. Mas em muitos momentos percebemos que os povos têm um sentimento natural de ligação às peças de museu, sejam propriamente acervos museológicos, edifícios icónicos, bibliotecas e arquivos ou monumentos. Dois acontecimentos da última década lembraram-nos isso mesmo. A comoção gerada pela destruição parcial da cidade síria de Palmira, que todos sofremos como se fosse coisa nossa, e o cordão humano em volta da Biblioteca de Alexandria, no auge das convulsões norte-africanas, com a juventude a tomar parte ativa na defesa desse sucessor moderno da biblioteca por antonomasia, que era a antiga Biblioteca de Alexandria. Estou a dar exemplos talvez grandiosos, se os compararmos com os desafios que se põem aos museus portugueses, orçamentais, jurídicos, de pessoal, de articulação com o poder local, com as populações, com os mecenas. Mas existe uma continuidade no trabalho de todos os museus, os que guardam os tesouros da humanidade e os que preservam objetos e testemunhos mais circunscritos. Todos os museus comungam da mesma ideia de património. Não há peças de museu, ou antes, tudo ou quase tudo é uma peça de museu, porque é a marca cultural da nossa presença no mundo. É natural que quando falamos de museus, pensemos mais imediatamente na grande arte, nos grandes mestres, nas obras-primas. Mas os museus são a memória viva de atividades tão díspares como as pescas ou a farmácia, a olaria ou a música mecânica. Uma associação como a POM contraria e bem a ideia de que há museus de primeira e de segunda, de que há património comum a todos e outro que é uma peça de museu no sentido um pouco pejorativo que já referi. Não há. Unidade na diversidade, eis um bom mote para os museus. Com humildade, devo, no entanto, reconhecer que todos temos a noção de que conhecemos mal os nossos museus. E a culpa, em certa medida, é nossa. Nenhum museu precisa de um prémio,
Não é essa a lógica dos museus, mas os prémios da APOM são não apenas lógicos, como necessários. Servem para dizer que tudo isto existe e que não tem que ser triste nem tem que ser fado, exceto, claro, se formos ir bem ao Museu do Fado. Os prémios da APOM não são uma celebração dos museus que já conhecemos, mas também, e porventura sobretudo, um pequeno incentivo para os museus que desconhecemos. Quantas pessoas sabem, por exemplo, que a Cinemateca Portuguesa é também um museu do cinema, ainda que não tenha tido grandes possibilidades de se mostrar como tal? E se me permitem, quantos sabem que a Presidência da República tem um museu que é necessariamente um museu relevante para a história contemporânea de Portugal? Dando-se o caso, já aqui recordado, de estarmos em pleno Ano Europeu do Património Cultural e de termos muitos turistas que em Portugal valorizam também o património visitável, é importante que este prémio signifique para os portugueses, mais ainda do que para aqueles que nos visitam, um reconhecimento, um incentivo ou um agradecimento a instituições, a personalidades, a museus, a municípios. E é por isso que os prémios atribuídos pela Associação Portuguesa de Museologia não são objetos de museu, no sentido erróneo de inutilidades, mas distinções que fazem da ideia de museu o seu objeto. Porque não há diferença na grande memória do mundo entre a soma dos objetos que deixamos e o que fomos e somos enquanto sujeitos. Bom, terminado isto, queria juntar uma nota pessoal. E a nota pessoal é de alguém que, por vicissitudes da vida, foi presidente de uma fundação com vários museus, dos quais um particularmente conhecido, e 5 castelos. Fui também, e continuo a ser, embora impedido do exercício de funções, curador de 2 museus. Um particularmente relevante, o Museu Nacional da Arte Antiga. E, portanto, pude, durante anos, acompanhar quase diariamente a aventura de quem vive o cotidiano dos museus, que é uma aventura de grande risco, mas também uma aventura particularmente motivadora. É uma aventura de grande risco, porque são escassos os meios, porque, como recordei atrás no texto escrito, é enorme a burocracia, porque a museologia, com raras exceções, corre o risco de ser um irmão pobre na visão de alguns, que não todos, os responsáveis públicos e privados, porque é uma luta permanente contra o tempo e contra as adversidades, porque é a disparidade constante entre aquilo que se sonha e o que se pode realizar, o que se programa e o que é efetivável, com dificuldades de última hora, o que não chega, o que não vem, o que tarda, o que pode ser amanhã, ou daí a um mês, ou daí a alguns meses, a todo momento está para chegar, mas não chega. E é por isso que eu queria agradecer-vos a todos, todas e todos, e desde logo à APOM, porque olhando para os premiados é difícil encontrar uma capacidade de abranger tantas realidades diversas e por essa via ser tão nacional na dimensão dos prémios atribuídos. Mas queria cumprimentar todas e todos os premiados. Há pouco na Feira do Livro, e que dia hoje? 2h30 a percorrer a Feira do Livro e agora este convívio convosco, isto enche a alma. Não são assim todos os dias os do Presidente da República, são só de vez em quando. Bom, o Sr. Ministro da Cultura me disse que aqui esteve de manhã também a entregar prémios.
Portanto, percebi que houve sessões contínuas de entrega de prémios, desde a manhã até quase à noite. E que justo que é que seja assim. Mas queria, além de saudar a menção especial atribuída a este museu, evocando, se me permite, a dupla qualidade de Presidente da República e de cidadão, enquanto cidadão, alguma dificuldade que tive em lidar com o temperamento da diretora do museu, e depois, como Presidente da República, o júbilo que é vir aqui ao museu, dia sim, e aqui concretizar muitas das cerimónias de alcance nacional e internacional de que são testemunhas os senhores embaixadores. E depois uma palavra que há pouco já tive, mas quero desenvolver ao Dr. Fernando Nogueira. Porque normalmente sabem que é da lógica da vida saudar-se imenso quem tem poder e esquecer-se um pouco quem deixa de ter poder. E o Dr. Fernando Nogueira acaba de cessar as funções como Presidente da Fundação Milênio BCP. E eu sou testemunha. E porventura há aqui dezenas de testemunhas de um restauro, de uma obra, de um investimento, de uma ajuda, daquilo que foi em muitos casos a substituição ao que a cultura pública e a antiga cultura privada já não podiam apoiar. Até mecenas que o foram e deixaram de o ser, porque entenderam que a vocação deixou de ser a cultura e a ciência e passou a ser as relações norte-sul, leste-oeste, as problemáticas sociais mais diversas e relevantes. O que é facto é que nesse momento existia como última ratio o Dr. Fernando Nogueira. E ele foi verdadeiramente, por assim dizer, eu disse-o várias vezes, em muitos aspectos, em matéria de museus e de património cultural, mais importante que os ministros da Cultura de Portugal. E neste momento em que deixa de exercer essas funções, que é um momento adequado para não se esquecer, quem não se esqueceu nas ocasiões em que foi preciso recordá-lo, é bom que seja sublinhado esse seu papel. Como devo sublinhar, dirigindo-me à senhora jovem dinâmica Presidente da Câmara, o que foi a aventura deste museu premiado, o jovem, novíssimo Museu da Metalúrgica Eduardo Ferreira. Porque tem um mérito enorme e revela a importância do poder local em Portugal. Como é possível o poder local também aí ir onde não vai o poder central? E mobilizar a generosidade dos portugueses, a sua capacidade para finalmente aceitarem colocar ao serviço do bem comum o que é um património, uma coleção, um acervo de toda uma vida. Mas queria, sobretudo, era ao agradecer-vos fazer o vosso elogio. Fazer o vosso elogio. O elogio dos museus. Fui sempre, não precisa de ser Presidente da República, para ser um visitante crónico e feliz de museus. E tentar passar esta mensagem aos meus descendentes. Mas aquilo que o país vos deve não tem preço. Não tem preço em termos de preservação do nosso património. Não tem preço em termos de proximidade da sociedade civil. Não tem preço em termos de pedagogia, de papel junto das escolas, dos mais novos, permanentemente, e dos mais novos. Não tem preço. E eu sei exatamente quais são as vossas dificuldades. E mais de uma vez desconvenci diretores de museus de renunciarem ao exercício de uma função. Ou expliquei-lhes que aquela função era das mais bonitas que podiam desempenhar na sua vida. Eram burocratas, muito mais bonito ser diretor de museu. Eram políticos, muito mais relevante ser diretor de museu. Eram académicos, muito mais frutuoso serem diretores de museu. E quando digo diretores, é todos os que trabalhavam e trabalham nos museus. E por isso sinto que outro mérito destes prémios
é o servir para criar o espírito de família nesta família que trabalha nos museus em Portugal. Este encontro, o encontrar-vos, o encontrarmos-nos periodicamente, parte-se deste encontro com renovada capacidade de sonhar. E como ainda por cima é fim de semana, não dá para perder essa capacidade de sonhar. Basta na segunda-feira descobrir que a realidade dramática do dia-a-dia não é tão esfuziante, tão mobilizadora quanto o encontro de hoje. Mas como disse a senhora Presidente da Câmara, não há nada como uma fogosa Presidente da Câmara para realmente lhe dizê-lo. A vossa missão é uma missão nacional. Eu sei, porque me disseram, como o Presidente Yanes apreciava museus. Eu visitei com o Presidente Mário Soares inúmeros museus, ou assisti à forma como ele apreciava os museus portugueses. Testemunho o mesmo com o Presidente Jorge Sampaio e o mesmo direito do Presidente Cavaco Silva. Portanto, há aqui uma continuidade que não é inovadora, porque já vem da monarquia. Porque também na monarquia nós tínhamos reis que eram, muitos deles, grandes colecionadores, e à sua forma, naquela época, muitos foram essenciais para museus no nosso país. Há aqui uma continuidade do Estado, de que eu sou um modesto seguidor. Junto, no entanto, essa gratidão fruto da paixão de ter vivido por dentro. E assim vos agradecer a todas e todos, em nome de